Olá você, caro aluno, caro aluna do curso de pós-graduação em gestão universitária da UAB pela Unemat, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ricardo, vou trabalhar com vocês a disciplina de gestão orçamentária e vamos dar início agora à nossa primeira aula. Bom, nosso maior objetivo com essa primeira aula é entender o que é o orçamento público. Vamos falar um pouco do orçamento público de forma um pouco conceitual. O que é, por quem é feito, para que serve o orçamento, com quem ele é celebrado, tá? Por quem ele é celebrado. Então, vamos ver aqui, certo? Então, para compreender o orçamento público, é interessante a gente fazer um comparativo como o orçamento de uma família, certo? Imagine uma família. Uma família ela faz o orçamento, digamos, mensal para todos os meses. Então nós temos, por exemplo, esse desenho aqui de um homem. A gente vê que ele está pensando no orçamento da seguinte maneira: de um lado ele tenta equilibrar a renda dele, a receita dele, o salário dele, com as contas do mês, com aquilo que ele tem que pagar, por exemplo, conta de água, conta de energia elétrica, telefone, internet, e também com aquilo que ele precisa comprar durante esse mês. O governo também trabalha dessa maneira, tá? Todas as esferas governamentais, seja a nível federal, a nível distrital, a nível estadual e também a nível municipal, tá? Os governos eles têm demandas, eles têm necessidades que são de caráter econômico, social, e isso gera gasto durante o período corrente. Nós estamos fazendo um comparativo do orçamento do governo com o orçamento de uma família. O orçamento de uma família segue de modo geral um mês, o período corrente ele é um mês mensal, e do governo é ano a ano, o orçamento anual. Então o governo ele precisa se programar, ele precisa fazer um planejamento. Puxa, para esse período de um ano tenho muita coisa para fazer. O governo municipal, por exemplo, construir creches, escolas, hospitais, pavimentar ruas, construir redes de esgoto e tantas outras coisas. Ao mesmo tempo, ele precisa pensar assim: como que eu vou fazer para arcar com os custos deste orçamento, né? Qual é a minha fonte de renda, certo? Então, assim, de forma bem conceitual, o orçamento ele é um documento público. O orçamento público é um documento público que toda e qualquer pessoa da nossa nação do Brasil tem acesso, tá? Então nós podemos ter acesso a qualquer orçamento, por exemplo, de qualquer cidade, de qualquer estado do nosso país, certo? Então esse orçamento é um documento que ele vai conter as informações sobre todos os recursos de que o poder público dispõe em termos de receitas e despesas. Vamos entender o que é isso. Receita é todo o dinheiro que entra para o governo. Despesa é todo o dinheiro que sai, é todo o gasto do governo. É da mesma maneira que um orçamento doméstico, tá? Então, para isso é necessário definir um programa de trabalho. Um chefe de família define um programa de trabalho para o seu orçamento, para tudo que ele precisa comprar, todo o dinheiro que ele vai gastar durante um mês para atender as suas demandas, certo? E como que ele vai fazer para conseguir o dinheiro para saldar esses compromissos financeiros, tá? E esse programa ele deve seguir uma sequência em termos de prioridades do governo, falando em orçamento público, tá? Ó, no orçamento doméstico, as receitas e despesas, como já foi falado, elas são analisadas mês a mês, contrariamente ao orçamento de uma prefeitura que é feito ano a ano. Vamos ver aqui, nós temos, por exemplo, esse desenho interessante de uma mulher olhando ali, ó, prioridades orçamentárias. Por exemplo, uma dona de casa, né, uma chefe de família. Então ela tem aí prioridades para 2, 3, 9, 7, 5. Ou seja, ela tem uma lista de vários itens aí que são demandas dessa senhora, dessa chefe de família, são necessidades dela, e ela vai ver o que é mais prioritário. Mas por que deve ser feita uma lista de prioridades? Porque as necessidades são muitas, tá? Tanto a nível de uma família como a nível de um governo. Só que os recursos disponíveis para atender todas essas demandas, essas necessidades,
eles são por natureza escassos, são limitados. Entendemos o seguinte, existem muito mais necessidades do que dinheiro, do que recurso financeiro para atender essas necessidades. Sempre é assim, infelizmente, tá? Como é, que, o, pro- que as demandas do orçamento elas são escritas, tá? Tudo deve ser registrado no orçamento anual. A gente tem um exemplo aqui de uma família que decide contratar uma empregada doméstica. Para isso é óbvio, ela vai ter que pagar um salário para essa empregada. No nosso exemplo aqui, a gente tem um valor muito defasado, um salário de R$ 130, tá? Não existe mais isso, tá? Mas é o que está na nossa apostila, vamos seguir esse exemplo. Então, imagine aqui, imagine que essa senhora, ela contrate uma empregada para fazer os seus serviços domésticos. Então ela vai pagar um salário de R$ 130 por mês, mais R$ 24 de INSS, tá? Esses R$ 24 a gente vai ver depois que ele se enquadra num item chamado obrigação patronal, porque é o patrão que tem a obrigação de depositar esse valor, de recolher e depositar esse valor de INSS mês a mês. Então a gente faz a seguinte conta. A gente sabe que ela tem direito a um mês a mais de salário chamado de 13º. Então pegamos esse valor de R$ 130, multiplicamos por 12 e, aliás, por 13. Isso, por causa do 13º. Que vai dar um total de 1.690. 130 vezes 13. E depois mais esses R$ 24, que é o valor do INSS a ser recolhido e depositado mês a mês, também multiplicado por 13, que vai dar um valor de R$ 312, tá? Então, como que esses valores serão registrados no item orçamento da prefeitura, caso a prefeitura de nossa cidade decida também contratar essa empregada doméstica para realizar serviços domésticos lá na prefeitura, tá? Então, esse valor de R$ 130 vezes 13, ele entra lá dentro do orçamento com pessoa civil, orçamento pessoal civil, que é pagamento de salário, basicamente. E esse valor de R$ 24, que é o valor a ser recolhido pelo patrão, certo? Que vai lá para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ele deve ser registrado como obrigação patronal. Vamos supor aqui, nesse exemplo, que além disso a prefeitura tem um dispêndio aí de R$ 100 por mês com materiais aí que vai gastar para limpeza, por exemplo, material de limpeza, mantimentos, material de consumo, né? Isso também deve ser previsto e registrado no orçamento, esse valor pelos 12 meses, tá? Então, esses R$ 100 vezes 12 meses vai ser registrado como material de consumo, tá certo? Bom, naturalmente, esse programa de trabalho do chefe de família, agora trazendo o orçamento para o âmbito familiar, ele deve ser viabilizado de alguma maneira. Como? Puxa, o chefe de família ele vai ter que equilibrar, conforme já dito. Eu tenho necessidades por mês, mas eu também preciso de dinheiro para atender essas necessidades, né? Então ele vai colocar lá diante das suas prioridades, puxa, eu preciso de X reais, X valor em reais para atender essas necessidades. O que eu vou fazer para equilibrar, para mim conseguir saldar essa demanda orçamentária? Como que eu faço para viabilizar isso? Eu, na condição de chefe de família, enquanto chefe de família, o que esse chefe de família pode fazer? Bom, uma compra que ele realizaria hoje, ele já não realiza mais. Ele vai tardar essa compra, vai adiar, ele vai deixar essa compra para depois. Ele também pode muito bem pedir dinheiro emprestado. E veja que no orçamento público isso não é algo muito comum, mas isso acontece. Já ocorreu, por exemplo, com os estados do Rio Grande do Sul, um pouco mais recente estado do Rio de Janeiro, de ter que solicitar recursos para a esfera federal, para o governo federal. Olha, eu estou devendo, eu preciso de dinheiro para arcar aí com a minha folha de pagamentos, por exemplo. Aí o governo federal pode estar emprestando esse dinheiro para os governos estaduais, né? E assim o governo estadual pode muito bem fazer com os governos municipais e assim
por diante, né? Então esse chefe de família ele podia pensar assim, eu posso fazer um serviço extra, eu tenho uma gratificação para receber. O governo trabalha da mesma maneira. Ele tem que pensar, puxa, quais as formas que eu tenho para me arrecadar recursos de forma que eu consiga saldar meus compromissos financeiros durante o período de um ano, por exemplo, tá? E aí o governo ele faz todo um planejamento no seu orçamento público que vai evidenciar, além de registrar todas as despesas e todas as receitas, ele vai elaborar aí um programa, uma política econômico-financeira que também vai apontar as condições do governo que ele prevê encontrar pela frente, ok? Mas, em síntese, o que é mais importante para a família, para o orçamento doméstico? Que vai refletir o acerto do que será possível fazer ao longo do mês e para o orçamento municipal, para um orçamento público ao longo do ano. Isso constitui o quê? A síntese. Síntese é o resumo do compromisso de contribuições da sociedade, tá? Então, se um orçamento público tem que registrar suas despesas de um lado em contraposição às suas receitas, certo? A receita do governo é a contribuição da sociedade, tá? É um imposto que eu pago, um imposto que todos nós pagamos, tá? Nós contribuímos também para o orçamento público e essa nossa contribuição em termos de impostos que nós pagamos, que é arrecadado pelo Estado, pelo governo federal, pelo governo municipal, é a contribuição da sociedade que entra lá como as receitas do governo, tá? E as despesas que o governo realiza em prol da sociedade, a construção de um viaduto, a construção de uma creche, de uma escola, implantação de sistema fluvial, por exemplo, água de esgoto, canalização, tantas coisas que o governo municipal pode fazer, entra como realização do governo. O governo está realizando uma atividade que está beneficiando a sociedade. E isso vai entrar lá no item despesa, porque isso gera um gasto. O governo vai precisar gastar dinheiro para isso, tá? O orçamento ele é um contrato celebrado entre duas partes, tá? Essas duas partes são, primeiro, o ente público e segundo, a sociedade. Voltando aqui, dizendo que este ente público ele pode ser o governo federal, o governo estadual, o governo do Distrito Federal e também o governo da nossa cidade, né? A prefeitura municipal, chamado de governo municipal. Então, esse contrato ele vai abranger um elemento muito importante, que é o quê? Que é a dinâmica de um orçamento público. Vai refletir o quê? A priorização das ações governamentais. Como eu falei, existem muitas demandas, existem muitas ações a serem feitas, tá? Mas o que é prioritário? O que é urgente? O que é para hoje, tá? Será que é a reforma da Previdência, né? Ou será que é a segurança no estado do Rio de Janeiro, tá? Então existem diversas demandas, mas vamos fazer primeiro aquilo que é mais urgente, aquilo que é prioritário na agenda do governo, que é prioritário para a sociedade como um todo, tá? Por quê? Porque os recursos são limitados, sempre vai faltar dinheiro, não deveria, mas infelizmente é assim que funciona. E o orçamento ele é feito para o período de um ano, tá? Assim é necessário que sejam escolhidas as ações a serem executadas. E esse processo da realização do orçamento ele vai abranger duas etapas. A primeira ela é interna entre o ente governamental e a segunda ela é externa. Ou seja, quando o governo já tomou algumas decisões ou pré-decisões, aí ele faz uma consulta pública. Isso é chamado de orçamento participativo. Então, na primeira etapa, nós temos o orçamento de gabinete, como tem nessa figurinha aqui, onde são realizadas discussões internas. Por exemplo, o que vai ser discutido na Câmara de Vereadores
sobre o orçamento do próximo ano. Olha, precisa construir um hospital público porque a cidade está crescendo, porque tem muita gente acidentada de cidades vizinhas vindo para cá buscando atendimento, não está conseguindo ser atendido, precisa contratar mais médicos. E aí, mas também tem outras necessidades. Precisa terminar de pavimentar a cidade, construir redes de esgotos e precisa também, sei lá, construir áreas de lazer, né? O dinheiro dá para fazer tudo isso? Olha, talvez não dá para fazer tudo isso, né? Então vamos ver o que é prioridade. Prioridade, aí os chefes de gabinete das diversas secretarias municipais se reúnem, conversam entre eles. Lá na Câmara de Vereadores também esse assunto é discutido e aí entram num consenso que, poxa, construir o hospital para o próximo ano, isso sim é prioridade para a sociedade. Pronto, isso é uma discussão interna, tá? É um orçamento de gabinete, mas é a primeira etapa, mas isso também deve ser levado à sociedade, tá? E aí o governo ele leva isso à sociedade, tá? Discute com representantes da sociedade, não é ouvindo toda a cidade, né? Falando aqui da minha cidade, Sinop, estamos aí com uma população estimada em 150 mil habitantes. Nada disso. Essa discussão, essa negociação é levada com os representantes da sociedade. Chefes sindicais, líderes aí, empresariais de grandes empresas e por aí vai. E daí o ente público, o governo, a prefeitura municipal, quer ouvir desses representantes da sociedade quais são as demandas da sociedade, né? E aí esses representantes que representam a nossa sociedade, a cidade, por exemplo, eles vão fazer algumas demandas chamadas de demandas pontuais. Ou seja, nós precisamos do hospital público, nós precisamos de mais creches, porque tem muitas mamães que, assim como o pai, precisam trabalhar e não tem com quem deixar a criança, tá? Tem que construir escola, segurança e tantas outras coisas. E aí, o governo ele vai ter uma ideia melhor de como que ele deve elaborar o seu orçamento. Puxa, em termos de prioridades, a primeira prioridade o governo municipal identificou que é, por exemplo, a construção do hospital, a segunda é segurança, tá? Então ele vai trabalhar buscando recursos para atender primeiro essas necessidades. É assim que funciona, tá certo? Então a gente viu que o orçamento é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada de orçamento de gabinete. Ela é interna, ela é fechada, a sociedade não participa. A segunda etapa é a chamada de orçamento participativo, onde a sociedade vai participar de forma indireta através dos seus representantes. Então a gente vê que as decisões não são tomadas de forma unilateral, apenas pelo ente público, tá? Ela é bilateral, só que indireta. Não é eu que tomo a decisão, é o meu representante. Por exemplo, o líder, o chefe do sindicato ao qual eu faço parte, ao qual eu pertenço, tá? O proprietário, o gestor da empresa, da indústria a qual eu estou vinculado, a qual eu estou trabalhando, essas pessoas é que serão consultadas, tá? Nos processos de orçamento participativo, o governo consulta a população a partir de reuniões abertas à sociedade, como eu já falei, sobre as suas demandas prioritárias e o que deve incluir na lei orçamentária anual. Então, essas demandas elas devem estar inclusas na LOA, Lei Orçamentária Anual. Tá? Essa lei ela existe para todos os níveis, na esfera federal, para todas as esferas públicas, federal, distrital, estadual e municipal também. Então, olha só, vamos ler aqui, Lei Federal 4.320 de 1964, artigo 2, que fala sobre orçamento, diz assim para a gente. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, existe uma lei para o orçamento público, certo?
esse orçamento ele deve obedecer o que diz essa lei, e essa lei ela está falando para a gente que tudo que o governo vai fazer, todas as ações que ele vai fazer, ele vai precisar gastar tantos milhões de reais para o próximo ano, tá? Esse valor deve ser discriminado no orçamento feito este ano, tá? O orçamento, por exemplo, é feito neste ano que será válido para o próximo ano, tá? Tudo que o governo for gastar, tudo aquilo que entra no item despesa do governo deve estar discriminado na lei orçamentária, por exemplo, do município. Estamos falando aqui de município e de prefeitura, tá? Mas pode ser estado, não importa. Tudo tem que estar elencado, descrito de forma minuciosa, tá? Vai ter um título, certo? Um título, uma ação a ser feita. Por exemplo, a gente viu o exemplo da empregada doméstica que a prefeitura decide contratar, certo? Vai ter uma ação que essa empregada doméstica vai realizar lá dentro da prefeitura, tá? Essa ação ela vai ter que ser descrita no orçamento e vai ter que ser escrita com um título também, certo? E além disso, deve ser evidenciada no orçamento também a política econômico-financeira, ou seja, existe uma necessidade, uma demanda, para isso vai existir uma despesa. Mas o governo vai fazer o quê? Quais são as decisões que ele vai tomar, o que ele vai fazer para arrecadar esses recursos de forma que ele consiga saldar essa despesa? Ele vai aumentar o valor do IPTU? Ele vai incluir um novo imposto, como por exemplo taxa de coleta de lixo, que até então não tinha, mas agora tem? Sei lá, o governo pode tomar inúmeras decisões aí. O importante é que tudo esteja legalmente registrado dentro da lei orçamentária anual. Por exemplo, o governo ele tem uma necessidade de 3 bilhões de reais para o próximo ano. Ele não pode registrar apenas 2 bilhões e meio, ele tem que registrar os 3 bilhões de reais na despesa do governo, tá certo? Bom, e esses 3 princípios que devem ser atendidos no orçamento, que é o princípio da universalidade, da unidade e da anualidade. O que dizem esses princípios? Olha, o princípio da universalidade fala assim, que todas as despesas e receitas do governo devem ser obrigatoriamente consideradas, como eu já falei para vocês. Se o governo precisar comprar, sei lá, um aparelho celular aqui para um funcionário da prefeitura, isso aqui vai ter que estar discriminado lá no orçamento para o próximo ano. A marca, a quantidade, o valor em espécie, em reais, tá? O fim, o destino, para que serve isso aqui, tudo vai ter que estar muito bem esmiuçado, vai ter que estar discriminado de forma minuciosa. E outra coisa, a disposição para mim e você vermos, tá? Isso é aquilo que a gente chama de transparência, tá? Todos temos acesso ao portal da transparência. Lá inclui todos os valores gastos e todos os valores recebidos por todos os entes públicos, ok? E depois o princípio da unidade, que fala assim, todas as receitas e despesas devem compor um único orçamento. Por exemplo, se o orçamento é anual, estamos em 2018, porém já devem ser feitas previsões de despesas e receitas para 2019. Tudo aquilo que for gasto em 2019 tem que entrar no orçamento de 2018, não pode entrar no próximo orçamento de 2019. Por quê? Porque o orçamento de 2019 vai prever as receitas e as despesas para o ano de 2020. Ou seja, vai ter que fazer uma previsão de todo o dinheiro que vai entrar e que vai sair para saldar as necessidades, as demandas do ano de 2020, ok? Isso é o princípio da unidade. Então, eu dei o exemplo desse celular aqui. Vai ser necessário comprar um aparelho celular para cada vereador, tá? Estou supondo um exemplo, só para efeito didático. Para o ano de 2020, ok. Qual o modelo do aparelho, quanto custa o aparelho, quantas unidades desse aparelho aqui, qual a finalidade, isso vai ter que ser
colocado, escrito, descrito de forma minuciosa, discriminado no orçamento de 18 para ser feito lá em 2019. Vai ser válido para 2019, para 2020 já não vale mais. Já serão outras necessidades, teremos outras despesas, novas demandas, portanto, novas receitas também, tá? E por último, o princípio da anualidade, que também está relacionado ao princípio 2, que fala assim: o orçamento deve valer apenas para o período de um ano, ou seja, para o próximo ano, para o 2020, o orçamento de 2018 já não vale mais, porque o orçamento realizado hoje, ele mostra a previsão das despesas e das receitas para 2019.